Chegamos ao episódio 7 de Code Geass Rose of Recapture, o episódio mais movimentado até o momento, com revelações e também com acontecimentos. Vamos debater sobre tudo isso que aconteceu hoje. Lembrando que o anime está acabando, falta apenas 5 episódios, então agora é a hora da verdade. Vamos debater sobre cada detalhe que passou nesse episódio e, claro, de coisas que eu esqueci de falar no episódio 6, porque eu gravei atrasado, né? Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal porque é muito importante e bora falar sobre o episódio 7 de Code Geass Dakano Rose. O episódio começa com o Walter, né? Quem lembra dele no episódio 6 lá, segurando a Sakura na parede, falando, eu sei a verdade. Aquela conversa sua com a Natália era, na verdade, falando da Sakuya. E aí dá aquela reviravolta, né? Porque a gente pensa, poxa, agora ele vai revelar toda a identidade dela pro Norland. E ele fala que ele era um cavaleiro da mãe da Sakuya, né? A Sherry. Se eu não me engano é esse o nome. E ele quer se aliar, né? Ele quer continuar sendo esse cavaleiro da rainha e agora da princesa. Então a gente vê que ele é um possível aliado para o futuro e esse possível aliado vai ter que trabalhar porque, né? O que aconteceu nesse episódio, se todo mundo ficar parado, vai dar ruim. Enfim, aí a gente continua vendo a Sakuya indo ao orfanato onde o Ash nasceu, ou foi criado, né? Na verdade, ele foi criado lá porque ele era um órfão de guerra. E agora ela tá disposta a saber toda a verdade porque depois do episódio 6 que ela ficou sabendo que ele não era o verdadeiro matador do pai dela, né? Ela quis saber a verdade e foi lá, usou o Geass na freira, se eu não me engano aquela pessoa é uma freira, e ela resolveu contar todos os detalhes e eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas não no caso agora, porque agora vamos falar do Nicol, o irmão do Ash, eu acho que assim se pronuncia o nome dele. A gente é mostrado, na verdade, para nós, que o Ash tem um irmão e por isso que o Geass que a Sakuya usou nele fez todo sentido, fez ele continuar protegendo esse irmão. Ela meio que, sem querer, ficou meio claro para mim nesse episódio que ela não sabia que ele tinha um irmão, mas ela usou um Geass, tipo, você vai me proteger como uma pessoa mais importante para você. E no caso, era o Nicol, né? Então, hoje, o Ash protege a Sakuya como se estivesse protegendo o Nicol, que já está morto. E ela se sente muito pesada por causa disso, a gente vai falar mais pra frente também. Continuando, a gente descobre sobre o Projeto Vogue, que é nada mais nada menos que uma pessoa muito rica adotando órfãos de guerra. E no caso, o Norland adotou o Ash e o Nicol. Isso também foi mostrado no último episódio, só que eu esqueci de falar, gente, que o Ash tinha sido adotado pelo Norland. E aqui a gente vê, cara, como que o Norland é um FDP. O cara, ele é escroto desde sempre, né? Aqui, no caso, ele já quer dispensar o Nicol porque ele chega doente, ele fala, mano, eu não preciso de você, só quero o Ash e é isso. Aí o Ash fala, não, eu trabalho pelos dois. E aí ele meio que aceita, né? Tipo, já que você vai ficar, eu aceito, mas eu não quero ver esse cara perto de mim. E até por isso, o Nicol acaba morando em outro lugar separado, que a gente vê mais pra frente. E assim começa o treinamento do Ash, né? A gente vê o Norland acompanhando todo o desenvolvimento do Ash e isso é uma coisa engraçada, porque lá na frente, no presente, no caso, a gente vê o Ash treinando a resistência, no caso aqui, a Haruka. Então a gente vê o contraste de como ele foi treinado e ele usando essas habilidades no presente para treinar outras pessoas. Eu achei muito incrível essa costura que o episódio deu para justificar o treinamento da resistência, né? Isso é uma coisa que os episódios estão fazendo legal, que é juntar cenas importantes do passado e do presente em uma só. Eu falo muito bem disso aqui, já aconteceu em outros episódios, e aqui de novo a gente viu esse retrato do Ash treinando a resistência. Seguindo a gente tem a cena, né, do Nicol morando totalmente separado, o Ash vai lá visitar, comer com ele, só que a gente vê que esse treinamento do Ash com o Norland tá deixando ele biruta da cabeça, né? Porque ele teve que limpar a mente dele para conseguir fazer os assassinatos. E aqui é uma revelação do que é mostrado lá no episódio anterior, né? Que a gente ficou em dúvida, inclusive teve um inscrito do canal que deixou comentário, vou colocar aqui na tela, onde ele falou que talvez tenha sido um Geass que fez ele matar as pessoas, mas não. Ele matou porque ele quis, porque o Norland mandou, ele estava sendo meio que ameaçado por causa do irmão, e ele também tinha limpado a mente porque era uma missão que ele tinha que fazer. Então, foi revelado nesse episódio 7 que a chacina que ele fez lá no episódio 6 foi ele mesmo, não foi nada arquitetado por um Geass, né? Então, essa aqui é uma revelação importante do episódio. Seguindo, a gente tem uma outra cena de assassinato que acaba dando errado, porque o Nicol aparece lá e atrapalha, dá um tiro, faz barulho e começa todo mundo a agir. E aí
chega o ápice da cena, porque é quando o Nico morre, né? O Norland simplesmente dá 2 espadadas no Nico e mata ele na frente do Ash. E o Ash vai atacar, chega o Christopher e fala, não, se você for fazer isso vai ser mais uma pessoa morta apenas, porque aparentemente o Norland, ele é muito forte. Então, cara, essa sequência de cena do passado do Ash foi muito bem feita. Eu vou fazer um paralelo aqui, nada a ver, com o Nier Automata. Quem assistiu o episódio de Nier Automata que saiu hoje também, no dia que eu estou gravando, foi quase igual o intuito do episódio, né? Fica aqui a referência, quando acabar a primeira temporada de Nier Automata completa, eu venho aqui e faço um vídeo completo. Então a gente tem essa cena muito bem arquitetada. Eu gostei muito desse episódio por causa disso, mas tem uma coisa que me irrita e eu vou falar mais pra frente. Mas continuando, Nico morre, o Ash tenta atacar o Norland dá uma sentença de tipo, faça o que você quiser com ele, e ele acaba sendo preso. Sendo preso, ele encontra quem? Jugo, o pai da Sakuya. E é um cara muito maneiro, eu gostei muito de conhecer o Jugo. Ele tem uma conversa, um diálogo com o Ash muito bacana no episódio. A gente vê que até o Ash fala, pô, se você tivesse me adotado, tudo isso tinha sido diferente, né? Aí ele fala, não, pô, mas é assim, você só casar com a Sakuya dá tudo certo. E aí a gente vê como as coisas acontecem por coincidência nesse episódio, né? Porque os dois no futuro, né, que é o caso do presente do anime, eles acabam um protegendo o outro, mas de maneira errada. Mas se tudo acontecesse do jeito certo, era para os dois estarem até talvez juntos, né? Dependendo do julgo do pai da Sakuya. Só que depois ele fala, não, isso é uma brincadeira e tudo mais. Só que uma coisa, o que é importante nessa cena não é que o Ash já conhecia a Sakuya por nome, ou porque ele já conhecia o Jugo. É pra gente saber a personalidade do pai da Sakuya. Ele é um cara muito bacana e no final do episódio, né, no final dessa conversa toda, ele acaba se sacrificando para ajudar o Ash, né? Ele faz uma promessa, olha, você vai proteger a minha filha, e isso vai reverberar no final do episódio do tipo, a Sakuya pensando, pô, ele já ia me proteger de qualquer jeito, né? Eu não precisava usar o Geese. Então, o Jugo é um cara muito bacana e ele como rei, né, ele como cara importante de Britânia, ele teria resolvido muitos dos problemas, mas no caso ele acabou morrendo por causa, olha só, por causa do ataque da resistência ele acabou morrendo. Isso era uma coisa importante de ser dita, né? A resistência resolveu atacar para fazer um esforço para que liberasse o Jugo. Isso ficou como sinal de ameaça e eles usaram isso de desculpa para matar o Jugo. Dito isso, aconteceu essas cenas, eu quero falar uma coisa importante também. Se vocês repararem no cabelo do Ash, ele tá com uma mecha branca. Isso é trauma da morte do Nico. No presente, o cabelo dele tá com essa mecha azul, talvez ele tenha pintado. Mas nesse caso aqui, essa mecha aparece exatamente depois do Nico morrer. Então como eu posso dizer, é um trauma que acontece, né? Tipo o Kaneki de Tokyo Ghoul, é exatamente isso. Então ele fica meio traumatizado porque o Jugo se sacrifica para ele se salvar e ele carrega a culpa de ter matado o pai da Sakuya. Então toda aquela cena que ele fala, pô, eu matei o Jugo, é tipo, pô, eu fui embora e ele morreu. É esse o peso que ele tá carregando e foi isso que a Nara falou para ele no outro episódio. Você não matou ele, você foi libertado por ele. Então foi mais uma revelação importante que aconteceu. E aqui nessa cena específica na tela é onde vai entrar a minha crítica e também a resposta do episódio, né? Porque como que essa freira sabia tudo e contou tudo para Sakuya? No caso, quando tudo isso aconteceu, que o Ash chegou no orfanato, ele provavelmente contou tudo para ela e aí ela agora replicou tudo para Sakuya, né? Esse é o objetivo, né, do tema ter sido falado nesse episódio. Foi essa a desculpa, entre aspas, que eles arrumaram para contar. Eu falei isso no episódio 6 e vou repetir. Para mim, Code Geass entrou numa espécie de vamos fazer tudo muito rápido porque não tá dando tempo. E eles resolveram simplesmente falar tudo que acontece de importante na série. Não é mostrado do tipo naturalmente, não é algo que acontece conforme passa os episódios, tá sendo tudo jogado na tela. Isso é uma coisa que me irrita, porque Code Geass naturalmente não é assim, né? Ele é bem construído. E ver acontecer essas cenas me deixa um pouco incomodado. Eles deram uma justificativa e tá em tela e eu tô mostrando pra vocês, mas não é algo que me agrada muito, né? Continuando, a gente tem a cena que é a Sakuya relembrando que ela usou o Geass pro Ash proteger ela, né? Na cena que os dois se encontram. Essa cena é muito bonita também, que vocês estão vendo em tela. E aí a gente chega no presente do episódio, que é outra coisa que me incomoda, né? A Sakuya estava andando pela floresta e por ela ter usado o Geass em vários momentos, né? O Christopher acabou descobrindo, digamos assim, o paradeiro dela. Uma coisa muito nada a ver, porque
Como que ele sabia que a linha tá andando devagando ali naquele local? Nem eu sei que local é aquele, nem foi mostrado em outros episódios. Simplesmente eles descobriram e capturaram ela. Mais uma vez o anime sendo corrido para explicar todas as coisas e dar andamento na história, né? Mas o fato é que ele sabia do Geese, a gente foi mostrado no último episódio que ele sabia do Geese. Ele já chegou protegido, né? Para não ter efeito. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não lembro direito e por isso que eu estou repassando para vocês. Ele usa o capacete porque ele diz saber como que funciona o Geese. Exatamente o Geese que a gente também conhece. Eu, de memória, só conheço o Geese através dos olhos. No caso do Geese dela, é através do som. Eu não sei se existem registros no universo de Code Geass que já foi usado outros Geass através do som. Então, provavelmente, se não existir, no caso, como que ele tampou o ouvido ou por que que ela não tentou usar, já que poderia funcionar, já que só existe através dos olhos, né? Então fica aqui a minha pergunta para vocês, né? Será que ela podia ter usado o Geass e ter dado certo? Ou já existiam outros Geass e aí já estava preparado também por causa do som, não sei? Então fica aqui meu questionamento para vocês. Ela é capturada, acontece o ataque do Norland, né, agora a todas as resistências e todos os infiltrados da Sakuya dentro do conselho e tudo mais, né? Porque a Natália, ela é capturada por ajudar a resistência, uma coisa que a gente viu nos outros episódios, e também há um ataque de bombas lá onde está o Kuroto, né? Eles até falam, olha, estão atacando aqui, vamos fazer alguma coisa. E no final dessa cena, a gente conhece quem é o cara que apareceu no último episódio furando o olho do povo, né? Que no caso é o Arnold Henke, que já apareceu em outros episódios, vou colocar a imagem aqui para vocês. Então, eu tinha até uma teoria do inscrito aqui no canal que ele deixou nos comentários, que poderia ser alguém do orfanato, mas não, é só alguém da própria gangue, né, da próprio grupo do Norland, que foi usado de cobaia, né, foi ressuscitado, entre aspas, para ter mais poder, e assim ele quer se vingar do Ash agora. Concluindo o episódio, a gente tem a Sakuya presa, não sabemos o que vai acontecer com ela no futuro, temos aí o Walter, né, que pode ser a solução dos problemas, já que ele não foi capturado, não foi mostrado ele capturado, mas resta esperar o que vai acontecer no episódio 8 de Code Geass. Volto a dizer, eu gostei do episódio, apesar de estar sendo corrido e muitas coisas estar acontecendo do nada, eu gostei das cenas, eu gostei do passado do Ash e também do Jugo, que é o pai da Sakuya, né? Foi muitas coisas bem feitas, a construção do episódio em si, isoladamente, foi muito bem feito, e eu estou talvez empolgado pelo episódio 8 e pela reta final de Code Geass, né? De qualquer forma, vai ter review de todos os episódios aqui no canal. Quero agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, que estão comentando, é muito importante. Eu vou colocar o comentário escrito aqui no canal, que eu esqueci seu nome, tá? Me desculpa, mas vai ter você aqui na tela. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participam do vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, que é muito importante. Assistam os outros vídeos, porque ajuda o canal também. E tem vídeo para todos os gostos, beleza? Falou!